Oi, gente, estamos começando mais um Lapoacast. Me chamo Marielle Melo. Me chamo Vitor Pessoa. Estamos começando mais um episódio do Lapoacast. Pessoal, hoje estamos com um convidado mais que especial, Dr. Cleiton Cabral, zootecnista. Doutor, você poderia explicar mais um pouco sobre sua trajetória, como surgiu esse seu interesse nessa área e contar como é o dia a dia aí, mais ou menos, que o senhor vem fazendo? Olá, pessoal. Quero agradecer, o convite. É sempre bom participar desses espaços. Então, eu como zootecnista trabalhava muito com extensão rural, Mas sempre fui de empreender. Desde os 12 anos eu tinha 26 aquários dentro de casa, reproduzia beta, e vendia lá para os meus amiguinhos. Então, assim, tinha aquário até dentro do banheiro. Então, eu sempre gostei de produzir para vender. Então, quando eu fui morar no interior, naquela região da Mata Sul, eu trabalhando com extensão rural, aí eu comecei a ser mais inquieto. Comecei a comprar alguns animais e vender aqui em Recife, principalmente peru. Comprava os peruzinhos e vendia aqui em Recife. E fui aumentando de bicho até comprar um lote de avestruzes no Rio Grande do Norte, trazer para cá e começar a organizar. Nisso eu já estava mais ou menos conhecido, sendo que eu sempre trabalhei com grandes animais, cavalo e bovino. Então, quando a gente estava numa exposição de animais em Recife e eu já comercializava muitas aves, uma pessoa pegou uma chocadeira, botou num stand da Fazenda Califórnia, que até então era de Dr. Roberto Lins, e pediu uns ovos emprestados para divulgar. Então, me emprestei, Aí, que massa, de quem é? Conseguisse com quem? Com Cleito. Aí disse, que tem avestruz. Ah, não, eu comprei com Cleito. Aí ele, quem é esse Cleiton aí que tem? Aí ele me ligou. Durante a exposição eu estava lá, acompanhando uma fazenda com os animais lá, com equino e ovino. Aí ele, Cleiton, você pode almoçar comigo para a gente conversar? Eu disse, posso, doutor Roberto. Ninguém vai negar o convite do cara que deu glamour à avicultura ornamental. Então, quando eu fui conversar com ele, ele falou, olha, eu estou com certa idade, estou vendendo na Fazenda Califórnia, porque eu quero que alguém que continue. Você tem interesse? Eu disse, interesse eu tenho, não tem dinheiro. Não, vamos negociando. A gente passou quase 2 meses negociando. Passei 5 anos pagando, Mas, assim, a Fazenda Califórnia, até 2019, quando a gente pôde expor, era o maior expositor de aves ornamentais do Brasil. A gente levava para a exposição de animais do Recife cerca de 8 mil animais de 61 raças e espécies diferentes. Então, um galpão que tinha 14 por 30, com várias aves. Então, as pessoas que não compravam iam lá para conhecer, para olhar, para tirar foto. Então, a gente, não só aqui em Recife, mas na Festa do Boi, Natal, no Ceará, no Crato, a gente sempre era o stand mais visitado da exposição. Justamente por quê? Porque ter esse apelo popular também, porque a gente tinha o pintinho lá de R$8, certo? E tinha o casal de grou coroado de 20 mil. Então tinha para todos os preços e para todos os gostos. Então eu comecei a trabalhar, Ficava metade do tempo Califórnia e não deixei as minhas atividades de zootecnista com os grandes animais, que também é uma paixão que eu tenho. Bacana. E quanto à questão da legislação, me surgiu uma curiosidade. Quando o senhor começou a criar essas aves ornamentais, precisou passar por um processo muito legislativo? Assim? Não, porque veja só, existem as aves domésticas e existem as silvestres, certo? As silvestres, a gente geralmente faz o dropship. Eu não crio, porque eu não tenho autorização do IBAMA para criar. Mas eu tenho amigos criadores que têm interesse nas minhas aves, eu faço a troca e ele manda diretamente para a pessoa que está me comprando. Mas as aves ornamentais todas são, como é que se diz? São todas regularizadas. Então, por quê? São domésticas. Elas são ornamentais e exóticas,
Então, assim, a legislação, inclusive a legislação do Brasil, ela é muito hipócrita, né? Ela infelizmente, ela distrata quem poderia preservar. Porque se existe ararinha azul hoje solta no sertão, foi porque um criador comercial lá acho que da Europa, né, tinha para reproduzir e vender, entendeu? E a gente conseguiu repatriar e trouxe para cá. Então, houve esse interesse. Um exemplo, por que existe pirarucu? Pirarucu estava em extinção. Por que não está mais em extinção? Por que começou a criação comercial? Entendeu? Por que tem que ter uma serventia? A mesma coisa está acontecendo com o jumento nordestino. Entendeu? Se a pessoa não pode usar a carroça, vamos fazer uma legislação, qual o peso, tudo, e organizar, não pode usar chicote, tudo bem. Mas todo animal doméstico, ele foi domesticado. Ele nunca nasceu doméstico, ele foi domesticado pelo homem através do tempo. Para quê? Para servir ao homem, às necessidades do homem. Então, assim, infelizmente, se a gente for falar de legislação aqui, a gente tem muita gente falando o que não entende, muita gente defendendo pautas que não conhece. Então fica muito ruim da gente tentar tecnicamente e racionalmente, né, tocar nessa parte da legislação. Mas falta ao Brasil, sim, uma legislação contundente e eficaz nessa questão de controle. Até porque o tráfico de animal é o terceiro maior do mundo. Só perde para tráfico de drogas e de armas. Então, assim, a gente tem que acabar isso e tem que achar os meios. Então, tem essa dificuldade assim na legislação, principalmente aqui em Pernambuco, entendeu? Que é muito mais difícil ainda do que tem estados que estão mais evoluídos, como Alagoas, São Paulo, mas Pernambuco ainda está muito atrás. E em relação à criação de aves ornamentais, tem alguma dificuldade a mais por ser ornamental, algum cuidado a mais que a gente tem que ter em questão de diário mesmo, do dia a dia? Veja só, vai depender das aves, né? Um exemplo, uma galinha ornamental, uma Brahma Light, um acoxim, né? Você vai ter os mesmos cuidados que uma galinha normal, comum, né? As vacinações, vermifugação, tratamento. A diferença é que está no valor agregado do animal. O que uma galinha comum come, uma galinha, um exemplo, uma Brahma que custa R$500 o casal, come. Entendeu? Então, assim, a diferença é só essa. Agora, vai ter aves que preferem um lugar mais tipo os marrecos. Então, se você vai criar um marreco, você vai ter que ter um laguinho para aquele animal. Você tem que pensar também no bem-estar. Sim. Certo? Não adianta um espacinho pequenininho colocar o animal e sem pensar no bem-estar dele. Entendeu? A gente tem que principalmente, que a gente que é dessa área, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quer ter um animal bom, quer ter um animal produtivo, pense no bem-estar dele na frente. Porque aí você vai ter um animal e você vai ficar satisfeito com a criação, porque é bonito o negócio. Sim, é lindo demais. E quanto à sustentabilidade, o senhor adota algumas práticas sustentáveis? E como isso está relacionado ao sucesso, né, da fazenda? Então, que sustentabilidade é um tema que a gente já praticava, só não existia esse termo, né? Então, utiliza, um exemplo, a cama, joga no plantio de capim ou das bananeiras. Essas bananeiras a gente oferece para as próprias aves, né? Porque é vermífugo natural. O manejo sustentável, plantio de árvores para elas ficarem embaixo, pensando isso no recinto também, utilização de árvores nativas, de plantas nativas. Então, todo esse contexto é pensado, né? Logicamente, a Fazenda Califórnia, que hoje está em reforma por conta da influenza aviária, para a gente se adaptar, a estrutura dela é relativamente pequena, mas ela é muito funcional, entendeu? Então, a gente, numa parte, usa telha verde, a gente utiliza plantio natural no recinto, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente faz fora. A gente recebia turmas de crianças para falar sobre meio ambiente, educação ambiental, entendeu? Reciclagem, se vocês chegarem lá, não é uma coisa padronizada. Então, vocês veem aqueles potes de margarina como local para colocar ração, para colocar água. Então, tudo tem que ser sustentável, até porque, né, o meio ambiente precisa disso. Né? Sim.
E em relação a aves, teve alguma ave que marcou sua trajetória durante toda a sua carreira? Ou então que foi especial demais? Teve alguma parte assim que realmente marcou? Teve o avestruz. Porque quando eu entrei na rural, minha avó já criava uns carneirinhos, né? Tinha umas cabecinhas de gado. E eu sempre trabalhei com esses animais. E conheci o avestruz. Comecei a estagiar com avestruz e veio essa questão da avestruz master, né? Que jogou fora muita coisa. E quando eu comecei a trabalhar com venda de animais, né? Quando eu fui subir de patamar, foi nessa compra dos avestruzes dessa fazenda que estava deixando de criar, que foi um valor muito alto, até que eu não tinha condições, mas foi o animal que me alavancou, porque peguei eles, comprei, devendo, e através do avestruz, tanto é que quem botou o avestruz de novo aqui no mercado em Pernambuco foi a gente. Eu não era nem o proprietário da Fazenda Califórnia ainda, mas foi o avestruz, né, que pavimentou o caminho para a gente adquirir a Fazenda Califórnia. Então, assim, eu sou muito grato aos animais, né? Todo dia eu digo assim, no dia que eu não chegar em casa sujo, é porque eu não ganhei dinheiro. Mas o avestruz foi um animal que mudou esse patamar, principalmente na minha cabeça, comercialmente. A demanda do mercado em relação ao avestruz é muito grande? Não, porque é um animal que é agressivo, ocupa muito espaço, come muito, mas na época não se tinha avestruzes disponíveis. Inclusive, o avestruz que está no zoológico de Dois Irmãos foi meu. Foi. Bacana. Então assim, não tinha. Então o pessoal queria criar o quê? Uma coisa diferente. Sim. Né? Então Sim. A gente começou a criar. Tanto é que hoje o avestruz no mercado é valorizado. Por conta dessa sementinha que a gente plantou em 2016. Ou seja, vai fazer 10 anos isso. E em relação a essa paixão por zootecnia, por animais, teve desde sua infância? Pode contar como foi mais ou menos seu interesse pela faculdade? Como é que foi em relação a todo esse caminho aí? Então, eu sou do Cabo de Santo Agostinho, né? Na Praia de Suape não era considerada praia. Então, era uma área rural. Minha avó tinha lá umas 50 ovelhas, ganso, umas 6 vacas. E eu, com 6, 7 anos, ia pastorar o gado, né? Porque era solto e a gente tinha que trazer ele de volta. E eu sempre gostei de animal, sempre mexi pequenininho com peixe, reproduzia peixe, ia nos barreiros, lá em Afogados, né? Tinha, quando aqui em Recife já, ia pegar peixe para botar nas garrafinhas para vender. Então sempre teve essa paixão. E eu disse, eu quero fazer veterinária. Até meus 16 anos, foi 16 para 17 anos. Meu tio, que é veterinário, né? Que era, né, tio Lando. Aí ele perguntou, por que tu quer fazer veterinária? Eu disse, porque eu quero trabalhar na área de produção, melhoramento genético, não sei o que. Ele disse, não, você quer fazer zootecnia. Aí eu disse, como assim? Que curso é esse? Aí ele falou tudinho, aí eu comecei a estudar. Depois eu estudei com um amigo que o pai dele era zootecnista e comecei a pesquisar e disse, não, eu vou fazer zootecnia, né? Já entrei sabendo... Nunca tive dúvida, né, da área, até porque eu não gosto da parte clínica. Sim. Então, então essa relação com o animal sempre foi desde criança, entendeu? Sempre trabalhei com o animal, sempre com muito respeito, sempre com muito carinho, né? É aquela história, se você trabalha com o que gosta, se você faz o que gosta, você não precisa trabalhar. É verdade. Então, assim... Eu sou muito, muito feliz, né? E eu digo que eu sou um cara abençoado porque hoje eu trabalho com o que eu gosto. Eu me sustento com o que eu gosto. Então, não tem dinheiro que pague, não. Exatamente. Mas é desde pequenininho a paixão. Olha! Vem de berço a paixão. Sim. Pois é. No pior que não, porque minha mãe e meu pai não é ligado. Mas juntamente com os animais, assim, né? Que desde criancinha, eu estou falando aí, sempre teve esse contato muito grande. Sempre. O senhor falou muito de gostar dessa profissão, né? Mas nem tudo são flores, como a gente diz, né? Nem tudo são alegrias. E eu gostaria que o senhor falasse de algumas dificuldades, ou a principal dificuldade que o senhor enfrentou nesse meio da zootecnia, ou nessa criação de aves. Vamos lá. Na zootecnia, primeiro, eu escolhi um curso que até um tempo atrás, até 10 anos atrás,
a gente tem que explicar o que curso era esse. Então, você explicar para uma pessoa hoje não. Hoje, isso aí acabou. Né? Acabou. Porque se a pessoa tem que explicar o que é zootecnia, é porque a pessoa é do ramo, não é do ramo. Se a pessoa não é do ramo, para quem interessa ela saber? Para mim é indiferente. Né? Mas assim, dificuldades a gente teve. E tem. Né? A gente quase que quebra quando veio a pandemia e depois a influenza aviária, que a gente tem um negócio voltado para eventos, para exposição de animais. Então, a partir do momento que a gente se prepara durante um ano, porque a gente tem o tempo biológico, né? A galinha tem que crescer, tem que virar galinha, tem que virar galo, tem que para apresentar, para a gente poder vender os pintinhos. E quando veio a pandemia, né? Estava preparado 2019 para 2020 começar a ver a pandemia. Então, imagina lá ter 2, 3 mil aves comendo, né? E pagando funcionário e ração. E a gente não pode, vai sacrificar, não. Então a gente pegou, deu um jeito, começou a vender mais barato, reduziu drasticamente. E 2020 e 2021 foi muito difícil, né? Como eu trabalhava fora para botar dinheiro dentro da Califórnia, né? Até reinventar. Então, a gente começou bem. A gente tem uma empresa aqui, a gente cuida disso. Então, o que é que a gente pode fazer para se reinventar dentro do mercado? Então, a gente tomou algumas decisões, algumas corretas, certo? Outras erradas, mas, infelizmente, a vida a gente tem que aprender com o erro. E a gente conseguiu se segurar, né? E equilibrar, e agora, de um ano e meio para cá, a gente voltando a crescer, mesmo sem exposição. Mas assim, não é fácil. Principalmente começar, né? Recém-formado, tudinho, não é fácil. Eu acho que tudo é no tempo, entendeu? Então, assim, a coisa mais fácil que tem ou é desistir ou inventar desculpa. É o melhor caminho, é o caminho mais fácil. Então, assim, isso aí não é... Se você quer realmente seguir, então isso aí já deixou de ser opção. Então, assim, dificuldade tem todo dia. Quem trabalha com comércio, eu trabalho para mim, entendeu? Então, todo dia eu tenho que sair para matar um leão. No dia que eu não mato o leão, eu tenho que matar 2 no outro dia para compensar do dia anterior. Verdade. Entendeu? Então, assim, essas dificuldades existem. Agora, eu nunca vou colocar um problema na frente da solução. Nunca. Se você tem um problema... Né? Se você tem um caminho, não coloque nunca o problema. Se você sabe qual é a solução, vá atrás da solução, foque no objetivo, porque o que quebra a nossa carreira e o que quebra o profissional é o mais. Mais sem o I, né? O mais com S. Mas, infelizmente, o mercado não tá para mais, entendeu? O mercado tá para ou não é. E acabou-se. Principalmente nessa dinâmica que a gente vive. Eu não cresci com essa dinâmica, não. Eu nasci analógico. Vocês já nasceram digital. Então, a dificuldade para mim é um pouco maior. Verdade. E em relação às aves, como o senhor falou, o ano 2020, 2021 e até mesmo 2019 teve muita dificuldade. Em relação ao manejo, em relação às aves exóticas e às aves nativas, tem uma grande diferença juntamente aqui em Pernambuco, justamente nesse sentido? Veja só, as nativas, né, que são as silvestres, a gente não faz esse manejo, certo? Porque precisa de autorização, precisa de recintos especiais, obedecer à legislação. Quanto às aves exóticas, um exemplo, a gente vai ter ave que vai ter que ter recinto coberto para evitar voo, para evitar fuga. Outras a gente tem que ter recinto com água. Outras a gente tem que ter recinto com plantas mais altas, plantas mais baixas. Então, outras gostam mais de sol, outras de menos de sol. Então, a gente tem que fazer essas adaptações ou promover um recinto que você consiga adaptar. Que esse recinto pode ser mais caro na implementação do projeto, mas sai mais barato pela versatilidade dele. Então é mais fácil. Mas assim, não é uma coisa, não é uma matemática, não é algo exato. Entendeu? Porque muitas vezes a gente faz achando que vai gostar
e o animal não se adapta, enquanto o outro a gente bota lá para ele passar 2 ou 3 dias enquanto o dele está pronto, ele se adapta melhor lá. Então, a gente é biologia, né? Não Verdade. é É matemática. verdade. E durante a sua carreira, o senhor já encontrou algum tipo de ave, né, em situações de maus tratos, com um recinto incorreto, por exemplo? Já. A gente sempre encontra, né? Mas, assim, tem os caminhos, né? Tem certas coisas que muitas vezes você evita para até não arriscar sua própria vida, né? Então, assim, olha, evita, mas a gente encontra. O que eu faço quando eu encontro, eu tento melhorar. E assim, eu tive muito sucesso, né? Já encontrei um recinto bem pequenininho, né? Onde tinha uns fazões. E com muito jeitinho, né, a gente conseguiu organizar e ele ficou tão feliz que a gente fez nos outros viveiros todos, né? Mas assim, tudo é a forma de falar, né? Mas não é fácil não. Você vê, você que gosta, você fica assim mordendo. Aí você, olha isso aqui, ó, vamos ver isso, você sabia disso? E tenta modificar. Mas ir de encontro Não. é até perigoso. E em relação a toda essa era digital com inteligência artificial, teve algum ponto de melhoria muito grande dentro da criação que o senhor, assim, é algo notório e que vai impactar bastante o mercado? Pô, veja só, tem várias... Se você fala em inteligência artificial, a gente tem uma gama, né? Vamos lá. Primeiro, a questão da alimentação automática, medicação automática, né? Então, você bota o medicamento no bebedouro, você consegue vermifugar todas as aves, né? Consegue aplicar um antibiótico em todas as aves simultaneamente. Isso já é um avanço. Você consegue controlar por time, você consegue controlar via aplicativo. O aplicativo de gestão, você consegue gerenciar suas aves, ver como é que está, se está tendo, o quanto é que está o ganho médio diário de peso dos pintainhos. Então, assim, e você consegue ter tudo no celular. Acabou aquela história do papel. Se você tiver uma dúvida, você consegue olhar. E outra coisa, se o rendimento cair, o aplicativo diz na hora que o rendimento está caindo. Então você consegue dar uma melhor qualidade para esses animais. Minha chocadeira, eu sei como é que está a minha chocadeira agora. Abro o celular, vejo o aplicativo, está a temperatura, está a umidade, está tudo ok, beleza. A programação vai nascer tal dia, né? Então tem um sensorzinho de movimento, quando nascer o pintinho, vai acusar que nasceu o primeiro pintinho. Então assim, é um negócio muito bom, até porque mão de obra está muito difícil, né? Infelizmente, e as pessoas preferem estar num escritório com ar-condicionado, um lugar instagramável, do que estar num lugar que tem fezes, urina de animais, sujeira. Não é muito glamuroso, não. Verdade. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo hoje, né? A tecnologia está aí para ser usada. Então, a gente tem que fazer o melhor uso. Eu não tenho medo da inteligência artificial. Eu tenho medo de vocês, que sabem usar mais do que eu. Então, tem que ter esse cuidado. Aquilo, né, que para que você ter medo da inteligência artificial se você pode utilizá-la como uma ferramenta mesmo para melhoria, para o seu próprio investimento? Ela é uma ferramenta, como eu estava falando hoje aqui. A tecnologia na criação, seja qual for, ornamental, de produtiva, ela não é mais uma opção, não. Ela é necessidade. Se você não tiver controle absoluto sobre a sua criação, você está fadado ao fracasso. Entendeu? Então a gente tem que utilizar e conduzir, né? Com vocês também, como profissionais, vão ter que ter esse jogo de cintura para conduzir o criador, que muitas vezes não aceita a opinião. E em relação à compra e venda dessas aves, por ser uma espécie assim mais difícil de ser encontrada, como eu posso verificar se realmente é de uma procedência correta, de um criador assim que preza pela genética, preza pelo cuidado do animal? Como é que a gente pode identificar isso? Olha, tem algumas coisas que só o tempo é que podem garantir, certo? Referência no mercado, isso a gente teve com o tempo. Mas assim,
Se uma ave está sendo maltratada, um animal sendo, ele não vai se reproduzir. O animal só se reproduz quando ele está tudo ok, com o seu bem-estar. Se o animal está reproduzindo, provavelmente o local, né, está garantindo isso. Quanto à questão de genética, muitas vezes a pessoa não conhece bem a genética do animal, não sabe os cruzamentos, e bota ali, né, compra errado e vai vender errado, porque não conhece. Entendeu? Mas você vai encontrar pessoas idôneas, né? E pessoas vigaristas. Então, assim, o próprio mercado, né, vai dizer, a gente está há 40 anos no mercado, certo? Todos os dias aparecem novos criadores, mas todos os dias fecham outros criadores, entendeu? Porque o mercado, ele é muito exigente. Hoje em dia a gente está com o celular na mão, pesquisa lá, vê com as características da ave, quem tem, um comentário no Instagram do outro, então tá lá, tá para todo mundo ver. Então o mercado, o mercado se regulou, então está cada vez mais exigente. Então, assim, com toda essa tecnologia, né? É possível viver 100% da criação dessas aves, já que a gente tem essa ajuda hoje em dia? Sim, até antes, né, da tecnologia, é possível sim. Veja só, toda criação, você consegue viver dela. Você tem que fazer ela de uma forma racional, entendeu? Uma coisa, por exemplo, eu gosto de algumas aves, mas as aves que eu gosto são as aves que têm menos venda. Então, eu não posso focar naquilo que eu gosto. Eu tenho que focar naquilo que eu vendo. Entendeu? Então, eu tenho que ser racional. Porque se eu for passional, provavelmente eu vou fracassar. Então, eu gosto, beleza, vou ter ali para hobby. Certo? E outras que eu tenho para vender. Então, isso aí é muito lógico. Infelizmente, muitas pessoas... eu gosto de criar... H-Porn, então eu vou criar H-Porn comercialmente. E não é assim o mercado não trabalha desse jeito. Então a gente tem que ser o quê? Racional. Tudo dá de você criando de forma racional. Agora, não é instantâneo não. É com o tempo. É com o tempo. Persistência, né? É, persistência, porque você não vai ganhar um mercado de hora para outra. Você não vai começar... O que acontece muito, Cleiton, eu estou com dificuldade porque eu tenho tantos pintinhos de tal raça, eu tenho dificuldade para vender. Aí eu disse, eu vou lá ver. Aí eu vou lá ver, depende, pode até fechar um negócio e eu pego esses animais. Porque, para mim, hoje é muito mais fácil. A gente manda para todo o Brasil. Inclusive de outros criadores, né, a gente faz esse tipo de serviço também. Envia as aves para todo o Brasil. Porém, para a gente chegar nesse nível, são 40 anos de mercado. Quando o Dr. Roberto Lins, né, que foi um visionário, que eu falo, nessa questão de aves ornamentais, e montou a Fazenda Califórnia, ele fez o que ninguém fez, ele pensou fora da casinha. Ele pegou aquela criação que era de fundo de quintal, aquela criação de galinha, que criação de galinha era marginalizada, certo? E deu um lugar de destaque, né? Colocou no melhor lugar da exposição, trouxe os melhores criadores, fazia leilão, vendia... fazia reportagem. Então ele deu um novo conceito a aves ornamentais, e isso pouco se fala, né? Isso pouco se fala, mas se as aves ornamentais hoje no Brasil deram esse pulo, foi porque um senhor na década de 80 fez o que ninguém imaginava fazer e todo mundo chamava de loucura, porém, totalmente visionário, né? Foi um visionário que, inclusive, nos deixou esse ano. Mas foi o cara que eu tenho grande admiração e gratidão por ele. Entendeu? Aprendi muito. Principalmente a parte do comércio. Ô, doutor, em relação, assim, às aves ornamentais, a gente sabe, por exemplo, no ramo dos equinos, tem o ACQM, que é a Associação de Criadores de Quarta e Milha, em cachorro tem o pedigree. Dentro da criação das aves, tem algum parâmetro disso de criadores associados a alguma linhagem, assim, nesse sentido? Olha, já tentamos. Eu já fui da Associação Brasileira de Criadores de Índio Gigante, né, que é aquele galo que fica com mais de 1 metro. Mas, infelizmente,
as coisas são muito amadoras, certo? A gente vê dificuldade também nas outras associações, Sim, sim. entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Por quê? A pessoa deixa de criar de uma hora para outra. Então muda presidente, tem as brigas também. Não é fácil. O que a gente trabalha muito é na associação de agricultores da agricultura familiar, agricultor rural, associação produtiva, no qual a gente também faz parte dessas associações produtivas, certo? Mas não como restrito à ave. Eu faço... Aberto, né? Pronto, por exemplo, eu sou diretor da Associação Comercial Empresarial do Cabo, de Santo Agostinho, né? Onde tem dono de lojas de perfumaria, gráficas, entendeu? Então, a gente tenta se inserir ali para estar vendo o que está acontecendo mercadologicamente. Porque, mas não tem nada a ver com o teu produto. Certo, mas uma hora vai resvalar. Então, a gente tem que entender mais ou menos o que está acontecendo. Pensar fora, né, da casinha. Uhum. E tem alguma competição relacionada às aves ornamentais? Ou só está relacionado a hobbies, comércio? No sul do país tem, né? Tem as competições na questão de aves, principalmente galinhas ornamentais, muito grande. Nos piscitacídeos tem alguma coisinha assim, mas não é muito forte, né? Não é muito forte. A gente faz leilão, viu? A gente, quando a exposição, a gente fez leilão, vendeu um galo de índio gigante por 5 mil e poucos reais, entendeu? Para movimentar. Mas é porque é um animal que traz essa rentabilidade para o produtor. A gente vende e o cara tem retorno, entendeu? E a gente não guarda informação para a gente. Mas assim, não é como o de bovino, de equino, não, entendeu? Sim, entendi. Sim. O senhor acha que está em expansão ou não? Pode vir a aumentar? Eu acho que está estagnado, né, devido à influenza aviária. Né, não pode ter mais exposições com aves. Então, a grande vitrine do agronegócio são as exposições agropecuárias. Né? Como é que eu vou expor meu produto se eu não posso colocar ele lá? É verdade. Então, assim, deu uma estagnada, né? Deu uma queda brusca, agora deu uma estagnada e, como todo produto, né? Depois dessa estagnada, a gente calcula um crescimento dos próximos 2 a 3 anos. Bacana. O doutor, em relação ao papel fundamental do zootecnista, justamente nessa área de aves ornamentais, porque muita gente não sabe qual é a função, qual é o papel dentro da diária ali de todo criador, o senhor pode explicar mais ou menos como é a rotina, como é todo esse manejo e esse entendimento dentro dessa área? Eu não faço só zootecnista não, viu? Do veterinário também. A gente trabalha muito junto nisso aí. Então, veja só. Manejo sanitário, né? Sim. Definição de calendário, né? Definição de rotinas e de processos, certo? Isso aí toda a criação vai ter, de modo geral. Quem gosta de animal tem que entender que quem vai trabalhar com animal, você não vai dizer para um ganso que não vai porque hoje é domingo, entendeu? Não vai dizer para um pombo que tem festa na cidade e você não vai, não. Então, assim, não tem como isso. Domingo é domingo. É quase um sacerdócio, né? Então, você vai ter que ter gente, se não tem funcionário, mas tem que ter gente lá todo dia. Porque todo dia você não bebe água, todo dia você não come. Precisa de uma rotina, né? Eles precisam também. Né? Oi? Tem que ter disponibilidade. Disponibilidade e querer, entendeu? Por isso que eu digo que é uma coisa que tem que gostar. Porque tem que fazer com prazer. Porque é todo dia. Todo dia. Então, assim... Essa é a rotina, né? Mas assim, tem que entender também que eu falo como a nossa profissão, toda essa área de produção animal vai crescer. E está crescendo. E vai precisar cada vez mais profissionais. Entendeu? Sim. Entendeu? Então, assim, a avicultura ornamental é um nicho de um mercado. É um nicho de um mercado. Certo? Sim. Não vai dizer, todo mundo vai criar, vai dar. Não vai dar certo. Né? Não é uma coisa grande, é um nicho. A gente conseguiu acertar. Mas, se você quer começar, né, se você quer trabalhar, você tem que começar por baixo, né? Ter humildade, vamos começar por aqui. Senão,
porque é um sacerdócio, meu amigo. E nessa criação, com relação à alimentação, tem algo muito específico que é necessário para lidar com essas aves? Não, a gente, assim, o que é que a gente carrega um pouquinho é o beta-caroteno, né? Sim. Para melhorar a coloração, né? Uma cama seca e com um pouquinho de pó de calcário, né? Para limpeza melhor das penas. Tem a preparação quando a gente vai para as exposições, a preparação quando vai entregar para um cliente, quando vai fotografar. Mas nada muito específico. A ração que está no mercado, né? Para as diferentes fases, inicial, crescimento, cria, postura, engorda, sim, a gente utiliza. Porque a gente vai utilizar muitos alimentos naturais, né? Que eu utilizo lá, fruta, né? Pega as frutas, bota para eles. Quando eles param de comer, que a gente bota a ração. Mas isso é sazonal, né? Específico. Cada época é uma fruta. E em relação às vacinas, também são as mesmas? São aquelas principais vacinas, Newcastle, por exemplo? Tem todo o padrão? Gumboro. Tudo. Porque é o seguinte, a gente segue a legislação, não existe uma legislação para aves ornamentais. Existe uma legislação para a criação de aves. Então, a gente obedece à legislação para a criação de aves comerciais. Entendeu? Aves industriais. A mesma legislação. Logicamente, né, tem uma diferençazinha porque entra como produtor artesanal, entendeu? Mas assim, o manejo sanitário é o mesmo. Os pintinhos com as vacinas de um dia. Tem que ter todo o cuidado, né? Até porque, veja só que responsabilidade. Está vivendo uma influenza aviária, uma pandemia mundial, certo? Se eu não tomo cuidado, perto da minha propriedade, vai ter uma granja, um galinho desse foge. Conta do som, vai para lá. Eu vou estar passando doença para o meu colega, para a granja do meu colega. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade. É lógico. Tem que ter. Entendeu? Bom, e para finalizar, né? O que o senhor diria, o principal conselho para quem quer seguir essa área, tanto da zootecnia ou medicina veterinária, qual seria o seu principal conselho, o crucial, digamos assim, para o sucesso? Então, quem vende receita para sucesso é coach, né? E longe disso, inclusive, eu sou contra. Coach, mentor, esse negócio de mentoria, não embarque nessa não, pelo amor de Deus. Mas não existe sorte. Não existe sorte. Ninguém está lá por sorte, né? É trabalho e competência, certo? Você é que constrói isso. Então, para você conseguir ter sucesso, primeiro você tem que estudar, trabalhar bastante, estagiar. Porque você aqui tem um conhecimento teórico, né? Mas falta conhecimento prático. Então, e você vai ter que ter humildade depois de formado e entender que você não é detentor de todos os saberes. Então, as oportunidades estão aí, né? Tem os cursos online, você vai lá. Então, estudem, estagiem, né? Não adianta você querer, por exemplo, mexer com aves, né, na avicultura, né, chegar lá ser o gerente, chegar lá mandar, se você não sabe nem como é que vira a cama de um aviário. Se você não sabe nem como pega numa pá para limpar, organizar a questão dos dejetos, ver o aquecimento, se é a lenha, se é elétrico, entendeu? Então, assim, para você realmente assumir isso aí, você tem que aprender, entendeu? E o processo de aprendizado é começar pela base. Então, muita gente quer pular processos, infelizmente. E, principalmente, uma geração que vem aí, você abre, o pessoal, vejo muita gente querendo, vai me seguir, eu abro para ver quem é, né? E tá lá, criador de conteúdo digital, criador de conteúdo digital, criador de conteúdo digital. Então, assim, as pessoas só querem criar conteúdo digital? Então, a gente tem que pensar mais um pouquinho o seguinte, no mundo real, entendeu? O mundo real, ele não é Instagram, ele não é Facebook, né? Ele é o dia a dia, é a diária. Por quê? Você quer sucesso rápido. E olha que eu trabalho com vários influencers, entendeu? Eu trabalho com pessoas, né, famosas que vivem disso aí, entendeu? Mas não é uma coisa que vira da noite pro dia. Então é como eu digo sempre, velho.
vai estagiar, vai aprender, vai pegar no pesado, vai entender porque é preciso limpar uma baia, vai entender porque é preciso conter um animal, como conter um animal. Então, assim, tudo é parte de um processo. Eu acho que é estagiar. Mesmo que você não vá com o professor, vá estagiar. Vá trabalhar no campo. Vá olhar como é que é. Vá sentir a realidade. Entendeu? Que esse processo de aprendizado, junto com o que você aprende aqui dentro da universidade, já é um salto. É fácil? Não. Todo processo é lento. Eu tenho 17 anos de formado. Tá certo? Sou feliz com minha trajetória, sou feliz com minha carreira. Mas eu digo uma coisa para vocês. A minha primeira experiência como profissional foi um atendimento lá em Ribeirão, uma viabilidade de uma área rural, que eu peguei um ônibus de Recife para o Cabo, no Cabo peguei outro ônibus para Ribeirão, de Ribeirão eu peguei uma moto até a propriedade. Nossa. Certo? Tive que voltar 5 quilômetros andando, porque choveu, o rio cobriu e eu tinha que voltar pelo outro lado. Então, assim, ia andando. Mas eu tinha meus objetivos. Então, não adianta querer, né, saltar, não. Eu acho que o processo faz parte do aprendizado. Então, é isso. Gostaria muito de agradecer sua presença, juntamente com o professor Daniel e a Liga Lapoa. A gente preparou aqui um presentinho como forma de agradecimento aí a muito obrigada. Posso botar o broche? Claro. Com certeza. Quero agradecer a vocês, né, o convite. A Daniel, que é um amigo, irmão que eu tenho, que a zootecnia me deu, né? Que a gente sempre teve uma relação muito boa. E é uma pessoa que eu tenho orgulho, sabe? Eu tenho orgulho dos meus amigos, ver onde eles estão, né? Da sabedoria. E, assim, eu vou ficar muito feliz de quando eu estiver lá no campo, né? Encontrar vocês, né? Lado a lado comigo, a gente trocando as informações, conversando. Isso vai me deixar muito feliz, entendeu? Porque a gente aqui não tá para concorrer, a gente aqui tá para se ajudar. É isso, galera. Estamos chegando mais um fim do podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e seguir nossa página no Instagram. É isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Até mais.